Olá, pessoal. Vamos já já começar a nossa live de hoje, esperando a Marina. Boa noite. Já já começamos. Aguarda. Boa noite, galera. Tarsila, Nóbrega, Sérgio, Sil. Oi, Má. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Tá bom o som? Tudo tranquilo? Tá, pra mim tá. Tá me escutando bem? Tá, tô escutando. A gente vai aguardar um pouquinho, só para o pessoal ir entrando, que a gente tem uma galera aí Tá. já, que já tem 10 pessoas com a gente. E, pessoal, quem está entrando, se quiser já apertar a flechinha que tem aí embaixo, tem um segundo ícone, que quando a gente aperta, a gente chama os colegas, os amigos, para virem na live conosco, para participarem conosco, tá bom? Então, quem quiser já apertar a flechinha aí, para chamar os amigos, vai fazendo isso Tem enquanto a gente começa. o coraçãozinho aí também, né? Acho que apertar o coraçãozinho também ajuda a A divulgar a live, né? Acho chamar? que aparecer mais. Não, não, você não consegue chamar pelo coração, mas quanto mais coração as pessoas vão dando, acho que também vai aparecendo mais a live. Legal. Aí, porque a gente vai aprendendo dia a dia, né, o que acontece aqui. A gente cada dia tem Sim, uma pois é. novidade. Tem um ícone, um botãozinho, e o pessoal já soltando um monte É de isso aí. coraçãozinho. Bom, a gente já está com 13 pessoas, mais um minutinho, tá? Porque o meu deu 7h30 agora, certo? Oi, Fê. A Fernanda tá aí, ó, entrou agora há pouquinho. Ricardo também entrou. Boa noite, gente. Vamos lá, a gente está com 16 já? Vamos começar então? Então vamos lá, porque a gente tem uma hora cravadíssima aqui, então a gente não pode perder tempo com tanta coisa importante para falar, né? Na nossa live de hoje, gente do pessoal aqui que está nos acompanhando do Espaço Ser, temos um tema bem interessante, não havíamos abordado isso antes, então é um presente para a gente. Hoje nós temos uma fisioterapeuta, né, a Marina Borges, que vai falar sobre como ter os benefícios dessa atividade da fisioterapia em tempos de quarentena. Então é uma coisa nova que a gente não viu ninguém abordar, né? A gente achou o tema extremamente significativo e interessante. E a Marina vai falar com a gente hoje. Ela vai se apresentar já já. Só para adiantar, eu acho que a grande maioria já deve saber que nós somos parentes bem próximos aqui, né? E é importante esclarecer para quem não sabe, porque a gente vai acabar nos tratando de uma forma mais íntima aqui, né? Vai ser difícil falar Marina Borges, não vou conseguir fugir do mar, e eu acho que Vou ela fugir também do não, tia. porque ela é minha sobrinha, minha filhada do coração zaço aqui, então a É. gente vai ter esse tratamento aqui mais diferenciado, mais próximo, né? Então o pessoal que não conhece já fica sabendo para entender por que que a gente vai se tratar dessa forma, né? Não Mas estranhe super ser chamada de tia. bem-vinda. Então, a gente é melhor esclarecer do que a gente falar o que está acontecendo, né? É. Pessoal, bem-vindo, né? É um super prazer para a gente recebê-los aqui nesse bate-papo. E a Marina vai se apresentar um pouquinho aí, falar do histórico, do percurso dela como fisioterapeuta. Vamos lá, Má? Vamos lá, gente. Primeiro, boa noite, todo mundo aí, quem está chegando. Obrigada por vocês estarem aí compartilhando esse momento com a gente. Seguinte, então eu sou fisioterapeuta, sou formada pela São Camilo desde 2010, vão fazer quase 10 anos, né? O tempo passa rápido, a gente nem percebe. E desde que eu me formei, eu trabalho na área de ortopedia. Então, tudo que abrange o sistema musculoesquelético, toda lesão, doença que tem a ver com osso, com ligamento, com músculo, tendão, face, etc., é o que a gente trata nessa área da ortopedia. Hoje em dia eu estou atendendo na PhysioWay, na verdade já há bastante tempo, eu estou na PhysioWay desde 2013. Então a PhysioWay ela é uma clínica de fisioterapia que a gente tem aqui em Alphaville, que foi fundada pelo Adriano Tambosi, né? Então o Adriano é o dono aí da clínica. Começou lá em 2011, então já faz um tempinho também que a PhysioWay está por aqui. Começou primeiro no clube, né? Então a primeira unidade foi lá no ATC, que é onde a gente está até hoje.
Hoje em dia a gente tem mais 2 unidades aqui em Alphaville, além do clube. E também desde o ano passado a gente começou a ir para São Paulo também. Então saiu um pouquinho de Alphaville e hoje em dia a gente está também com 2 unidades lá em São Paulo, no estúdio Mormai. Não sei se tem alguém de São Paulo aí que conhece, mas é um estúdio voltado para treinamento funcional. Então vai bem de encontro com a nossa linha de trabalho, enfim, eles pensam bem igual a gente está por lá também desde o ano passado. Então, lá na clínica, além de fisioterapeuta, né, de exercer o papel da fisioterapia, eu também estou lá há quase 2 anos como coordenadora, então faço parte da coordenação técnica lá da Physioei, junto com mais 2 físios também, a Juliana e o Guilherme, que também fazem esse papel junto lá comigo de ajudar nessa parte mais técnica. Então, acho que é isso. E além fora isso, você também atende em casa, né? Isso, tem isso. Então, aí além da Physioei, tem alguns horários que eu consigo atender a domicílio. Então, tudo aqui por Alphaville, né? Porque eu moro por aqui, eu fico só aqui em Alphaville, eu não atendo na Physioei de São Paulo. Então, para mim fica mais fácil fazer tudo por aqui, então meus pacientes acabam sendo por aqui também. Bom, Marina, agora no momento que estamos, né? A grande maioria, muito tempo em casa. Imaginamos o quanto aí a fisioterapia pode ajudar, pode agregar ainda mais, né? Mas é novidade para todo mundo, é novidade como ser atendido em casa dessa forma, né? Como ter esse serviço. Então fala um pouquinho para a gente como que é feito, né, esse atendimento da fisioterapia agora à distância. Como que funciona isso? Como que é? A gente sabe de algumas linhas, a psicologia, minha área, a gente teve que se adaptar, tudo novo, então a gente faz atendimento online agora e vai fluindo. A gente acha que não tem mais volta. Estava brincando com uma paciente outro dia que ela falou assim, ai Lu, quando eu estiver no meio do caminho, nós vamos fazer pelo WhatsApp no carro. Porque não der, a gente vai fazer. E era uma coisa que a gente não imaginava. Então acho que não tem mais volta, né? Mas e aí? Como que é o seu trabalho? Sim, e aí? Então, na Físio é o seguinte, então a fisioterapia online, que o termo técnico que a gente usa é a telereabilitação, né? Então tem a telemedicina, na Físio a gente usa a telereabilitação. É uma coisa nova, tá? Então acho que assim como a psicologia veio, no Brasil começou agora, depois da pandemia, é uma coisa que já existe, é um produto que já tinha, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos e na Austrália, eles já fazem esse tipo de serviço, é uma coisa comum lá. Mas no Brasil até então era proibido, né? O nosso conselho, o CREFITO, ele não liberava atendimento online. Aí quando veio a pandemia, né, veio essa questão da quarentena, eles começaram a perceber que o negócio estava ficando sério, não tinha previsão de quando a gente ia poder voltar a atender. E claro que os pacientes não podiam ficar sem nenhum acompanhamento, né? Imagina, a gente está aí já, acho que 70 dias de quarentena, imagina ficar 70 dias os pacientes que estavam ativos, mesmo os pacientes que começaram a ter dor nesse meio tempo, se ficar sem acompanhamento nenhum, seria bem complicado. Então, foi um serviço que o CREFITO liberou, e assim como a psicologia, eu acredito que é uma coisa que deva ficar também, né? Então, acho que a gente também não tinha autorização do conselho antes para atender, tinha todo um procedimento para conseguir, e agora, daí, no começo da pandemia achava-se que era rápido, tinha uma autorização que tinha todo um trâmite para entrar e conseguir, agora já está muito mais tranquilo, e por isso que a gente acha que veio para ficar. Não tem, otimiza o tempo, a gente está tendo uma outra, né, uma outra leitura. Entrando gente nova, está entrando uma colega de psicologia aqui, a Madai, linda, está entrando. Tem um monte de gente aí conosco. Mas e aí, Mai, como é que é essa questão de pacientes novos, pacientes... Porque no meu caso, por exemplo, os pacientes que já estavam comigo, muitos aderiram a online. Eu não esperava que pacientes novos fossem aderir. E eu já tenho agora 2, 3 pacientes que nunca me viram ao vivo, né? Nunca me viram presencial e já estão aí no atendimento online, porque a gente não sabe quanto tempo, né? Não sabia quanto tempo ia demorar e agora mais ainda. E com você aí, como é que tá? Então, com a gente foi assim, logo que começou tudo isso, como era um serviço novo pra gente, né, na Physioei, a gente precisou criar um produto novo, né? Então começou do zero. A gente também não tinha muita referência, porque não tinha ninguém aqui à nossa volta fazendo isso. Então, a princípio, a gente começou primeiro atendendo os pacientes que já eram nossos, então pacientes ativos que estavam em tratamento e que pararam só pela questão da pandemia, né? E aí a gente viu que foi fluindo bem, que deu certo, a gente foi também perdendo aquele medo, né? Porque ao começo você fala, putz, e aí, né? Ainda mais a gente que toca no paciente, que não é só, a nossa linha é muito voltada para exercício. Então, é uma coisa que facilitou muito a gente poder atender online. Mas a gente usa muito terapia manual
manual lá também. Então, no começo era um pouco daquele receio, né? Putz, e aí, como é que vai ser? Mas aí fluiu super bem, deu super certo com os pacientes. Claro que os que tinham indicação, porque não é 100% dos pacientes que conseguem fazer online. E aí depois começou gente também vir procurar para fazer a avaliação. E aí também fluiu super bem. Então, na PhysioA, a gente tem uma avaliação nossa que a gente já usa há bastante tempo, que foi criada por nós mesmos da PhysioA, que é a avaliação clínica funcional. Então, ela é uma avaliação totalmente ativa. O paciente faz os movimentos que a gente pede, né? Então, a gente vai avaliar ali articulação por articulação, a gente vê como é que está o padrão de movimento, como é que está a postura, enfim. E é uma coisa que o paciente faz, a gente está olhando. Nessa avaliação específica, a gente não precisa tocar. Então, é uma avaliação que flui super bem online também. Então, a gente conseguiu, através desses pacientes novos, fazer essa avaliação e iniciar tratamento. Então, eu também tenho uma paciente que veio comigo, a avaliação, que eu também nunca tinha visto ela, e ela também tinha um detalhe que era sedentária, nunca tinha praticado atividade física na vida, e mesmo assim fluiu super bem. Ela estava com uma lesão super importante, ela estava com o que chama de ombro congelado, enfim, ela perdeu vários movimentos do ombro, e mesmo de forma online, através de orientação, através de exercícios, ela conseguiu evoluir. Então, é uma tudo coisa novo, que dá né, super Mar? certo. Sim. É tudo novo para todo mundo Mas tá e todo mundo evoluindo. todo mundo se adaptando. A gente tem atendido muito escola também, o quanto os professores aí também estão se preparando, aprendendo a fazer videoaula, né, fazendo uma série de coisas que é novo e a gente tem que testar porque a situação, né, requer isso, que a gente se adapte, né, que a gente consiga aí atender as pessoas. Ó, só um parênteses aqui, Má, você está recebendo um monte de elogio aqui, ó. Que você atendeu já ajudou muito no pós-operatório da Silvana, minha fisioterapeuta querida, um monte de elogio. E eu também posso dizer, né? Porque quando eu tô aqui mal, a quem a gente socorre, quem nos socorre é, obviamente, a Marina aqui, né? A família toda. Não tem jeito, e os amigos também. Muito obrigada. Mas acho que é isso. Então, é uma coisa que realmente, como você falou, acho que veio para ficar. Então, no começo a gente pensava, legal, vamos fazer isso até retornar. Só que agora a gente começou a perceber que está fluindo tão bem que, de repente, a gente tem muito paciente que às vezes não consegue manter o tratamento porque viaja muito a trabalho. Então, ele fica uma semana aqui, faz uma semana com a gente, fica 2 fora, aí fica 2 semanas sem fazer nada e acaba não tendo uma evolução tão legal. Então, de repente, esse é um tipo de paciente que dá para fazer presencial quando está aqui, porque isso não tem jeito, nunca vai substituir o online por presencial. Mas quando ele não está aqui, quando ele não tem essa possibilidade, a gente pode fazer via online. Então, eu acho que realmente é uma coisa que está dando certo, que vai ficar, né? Enfim. Teve ganho, deixa eu só responder uma pergunta que acho que foi a Silvana, né? Que perguntou de particular. Dá para fazer também, aqui no caso eu não estou fazendo com os meus particulares, porque a maioria dos meus particulares são pacientes mais idosos, e aí tinha um pouco mais de dificuldade de conseguir entender direitinho. Eu achei que teria um pouco mais de... Fiquei com um pouco mais de receio de fazer dessa forma, mas daria para fazer particular. E agora a gente vai ter todo o tempo do mundo para desenvolver, né? Com todo mundo vai acabar entrando. Silvana colocou no começo também que no caso principalmente da psicologia, é mais fácil com adultos aderir online. E isso para mim foi bem visível. Os meus adolescentes, alguns aderiram, outros não, porque não gostam muito dessa forma. E criança tem acontecido, a gente sabe que a gente tem fonos lá no consultório, a gente tem psicopedagogas que têm conseguido, sim, muito sucesso, até com trabalhos com TEA, com autista, conseguindo essas sessões online, mas, obviamente, dá mais trabalho do que você ter uma sessão no meu caso, de psicologia com adulto, né? É mais tranquilo. Mas, e aí, qual a importância, né, de se movimentar, de fazer exercícios físicos, principalmente agora na quarentena, porque a quarentena, no começo, eu não sei se você teve essa sensação, mas a gente vê, parece meio férias. Que bom, vou ficar em casa no meu tempo, home office, mas assim, organizo meu horário e tudo muito bonitinho, todo mundo limpando a casa, levantando tudo, tirando animado, tudo, coisa né? que nunca fez, né? Já que estava sem as funcionárias que ajudam. Então, assim, e aí, né? Por que é importante se movimentar direito, fazer os exercícios aí com uma orientação? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, vamos lá. Então, a importância de se movimentar. Por que é importante a gente se movimentar ou fazer alguma atividade física? No geral, mas vamos focar principalmente nessa questão da quarentena.
Então, o primeiro ponto, que eu acho que talvez para o momento que a gente esteja vivendo seja um dos mais importantes, é que a atividade física ela também ajuda a manter o nosso sistema imunológico mais forte, né? Então, claro que aliado com outros aspectos, com a alimentação, que já foi falado aqui semana passada, né, na live com o Fernando. Com o emocional. Com o emocional. O quanto é importante se cuidar. Sim, infelizmente não é fácil, não é uma coisa só, né? É um conjunto de coisas. Sim. Mas a atividade física está dentro disso. Então, a gente sabe que uma pessoa que ela é bem ativa, que ela pratica atividade física, claro que tudo de forma controlada, a saúde dela vai estar melhor. E, consequentemente, isso vai ser melhor para o momento que a gente está vivendo. Então, assim, é claro que não é isso que vai evitar da gente pegar coronavírus ou não pegar, enfim, são outras questões, mas a gente sabe que se por algum motivo acontecer alguma coisa, se o nosso sistema estiver ok, a chance da gente conseguir passar por cima disso de uma forma mais tranquila é muito mais fácil, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto, que é um dos pontos principais para essa associação, né, de exercício físico com fortalecimento do sistema imunológico, né? Sim, saúde, sim. né? A gente está falando de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde de uma forma geral vai contribuir para o fortalecimento e a gente conseguir encarar essas coisas doidas, né, que estão aparecendo por aí. E até uma coisa que a gente chama que a gente chama muito na PZ de trabalho integrado, né? Então, agora mais do que nunca, a gente está vendo a importância de todas as áreas estarem trabalhando juntas. Então, nada adianta uma pessoa ser super ativa, praticar atividade física, mas ter uma alimentação péssima, ou praticar atividade física, ter uma alimentação mais ou menos, mas não cuidar da parte emocional dela, viver estressado, não dormir bem. Então, a gente sabe que a gente precisa ter a integração de todas essas áreas, ter um equilíbrio para o nosso sistema estar funcionando bem, né? Então, Marina, e tem agora aqui um apontamento do Ricardo aí, falando a importância de assistir as lives do espaço, seguir os conselhos, que a gente tem tentado realmente abordar todas as áreas. Já fizemos as lives com psicólogos, com psicopedagogo, com nutricionista, com você físio agora, com pediatra. O Tadeu está nos assistindo, que também foi seu pediatra, né? Ele foi o meu pediatra toda, né? Da família toda desde bebê. Ele ontem esteve conosco também falando da pediatria na pandemia. A gente tem tentado, né, suprir aí, ajudar todo mundo, que é a nossa missão, fazer essa troca importante de informações. Mas voltando aí, vamos lá. Então, vamos lá. Falei do primeiro ponto, da questão da imunidade. O segundo ponto, que também tem a ver com todo esse isolamento que a gente está passando, é que a gente está ficando muito inativo, né? Então, quando a gente estava com uma vida social ativa, a gente saía para trabalhar, a gente saía, enfim, para fazer a rotina do dia a dia, saía para ver os amigos e tudo mais. Então, a gente, de alguma forma, praticando ou não exercício físico, a gente era mais ativo. Então, quando você vai para o trabalho, só o fato de você se deslocar até o carro, depois você para o carro, vai se deslocar até a empresa, até o escritório, você já anda um pouco. Na própria empresa, no escritório, você não fica o tempo todo sentada. Você levanta para conversar com alguém, você vai fazer uma reunião, você vai interagir. Então, antes a gente era mais ativo, mesmo quem é sedentário. E agora, dentro de casa, não. Então, você está lá no seu computador, trabalhando sozinho, né, falando com as pessoas só via tecnologia, e as pessoas estão ficando muito tempo sentada, muito tempo parada nessa posição. Quando não está trabalhando, o que a gente faz em casa? Ou você está fazendo faxina de casa, que tudo bem, é uma atividade, ou cozinhando, e na maior parte do tempo a gente está no sofá. Está vendo televisão, Sim. A gente está assistindo as lives, a gente está assistindo os shows também, que acontecem aí por live. Então, tudo isso vem deixando a gente muito inativo. E aí, se a gente conseguir introduzir uma atividade física, por mais que a gente vai se manter um pouco ainda inativo por não estar podendo sair muito ainda de casa, mas isso já vai ajudar, né? Então, fazer alguma atividade todo dia, ou então de 2, 3 vezes, isso vai depender muito de cada caso, de cada um, já é uma coisa que vai ajudar a manter a gente um pouquinho mais ativo, né? Mas a gente tem até uma pergunta, um apontamento, uma pergunta aqui, né? A Silvana falando que ela corre da cozinha para a sala, para o quarto, e a gente eu vi até uma reportagem outro dia na televisão mostrando pessoas que fazem mesmo circuito dentro do apartamento e tal, então isso aí é uma das saídas que o pessoal tá... Eu tenho um paciente que fez 10 quilômetros dentro do apartamento, ele conseguiu. Olha, é só querer, né? Não dá, essa desculpa não dá. E aqui também tem mais um apontamento, como uma pessoa idosa, mesmo na pandemia, continua fazendo exercícios. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, que você vai dar dicas e orientações, né? Aí eu vou passar algumas orientações, a gente tem uns perfis de pessoas, né, como introduzir a atividade, aí a gente fala um pouquinho dessa questão do idoso.
Porque como não só é importante, como você está falando, né, Má, de se movimentar, mas de forma adequada e correta, porque a gente vê muito as pessoas fazendo movimentos, como eu mesma comentei outro dia, que você não estava acostumado. Querendo ou Sim. não, acho que o pessoal que está acompanhando aqui, varrer não é uma coisa tão tranquilo, né? Você Não, acaba solicitando músculos que você não estava acostumado, e daí no dia seguinte você fala, nossa, o que acontece aqui na minha costela, que tô com uma dor, tá será que eu tô tudo com alguma doendo. coisa? Até você lembrar que é um movimento totalmente diferente, né? Então as pessoas estão entrando em contato com movimentos que não estavam Que não acostumadas, que não tava era acostumado. de abrir a porta do carro, entrar no carro. Uhum. É igual começar uma nova atividade, é igual você começar uma academia se você não está acostumado, ou um esporte novo, por mais que seja uma intensidade menor, mas você está fazendo um movimento que seu corpo não está acostumado. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, isso vai gerar dor, isso pode gerar alguma lesão, né? Então, realmente, Ô, Má, o fazer pessoal aqui tá serviço. gostando. Quer dizer que não pode varrer? Que ótimo, você viu aqui? Manda Não, o para pior os que a gente homens, fala que tem. os homens podem. O pior que a Deixa gente para os tem que maridos. varrer, né? Não tem jeito, Não, não todo tem mundo faz jeito. tudo. A gente Aí não tem como. como fugir, a gente só tem que aprender como fazer isso, né? Tá. Então, vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor dessa parte de como a gente iniciar uma atividade física e qual a melhor forma. Então, o segundo ponto é dessa questão que a gente está inativo, porque está ficando em casa. O terceiro Uhum. ponto também tem a ver com essa parte do home office. Então, muita gente, aliás, quem trabalha em empresa, acho que a maioria, né? Todo mundo está trabalhando dentro de casa, tem essa possibilidade de trabalhar, quem estava acostumado a trabalhar com computador, então estão fazendo home office em casa. Só que qual que é o problema disso? Tem muita gente, tem algumas pessoas que já faziam e que ok, talvez tenha um cantinho lá separado para isso, mas muita gente foi pego de surpresa. Então não tinha um Uhum. lugar preparado em casa, não tinha uma cadeira adequada, não tem uma mesa adequada. E aí você fica lá de 8, 10, às vezes 12 horas sentado, numa postura errada, num lugar que não é muito adequado, e isso também pode causar problema. Então você pode ter tensão relacionada a isso, ter algumas dores. E aí claro que, de novo, se a gente praticar alguma atividade física, se a gente manter o nosso corpo com uma boa mobilidade, com uma boa força, a gente vai conseguir sustentar melhor a nossa postura e, consequentemente, a gente vai sofrer menos aí com essa questão do home office, né? De ficar muito tempo sentada. Uhum. Então é isso. E aí a última parte que a gente já falou um pouquinho é da questão de serviço de casa, né? Então também é uma Uhum. novidade pra gente, não para todo mundo. Algumas pessoas provavelmente já faziam algumas coisas, mas eu acho que não tanto que nem agora, né? Eu acho que a maioria de nós tinha pelo menos alguém para ajudar em casa, nem que fosse uma vez na semana, uma vez Sim. a cada 15 dias. E agora a gente não tem mais isso, né? Então a gente está precisando fazer todo o serviço de casa sozinho. E aí entra naquela questão que a Uhum. gente falou: nosso corpo não estava acostumado, a gente começa a sentir dores diferentes, a gente não se prepara para isso, que é um erro. Então a gente não pensa que o serviço de casa é uma atividade física. Você não pensa ali na postura a hora que você está varrendo, a hora que você está Uhum. passando um aspirador de pó. Você vai Você pensar no pensa, eu dia quero seguinte terminar quando você logo, tiver dor. né? Você A só quer questão, você terminar fala, logo, deixa eu né? terminar logo, deixa eu esfregar tudo rápido aqui, né? E realmente Sim. faz coisas que a gente não estava acostumada. Mas eu acho que E é. vai lá, depois eu continuo. Você ia E aí é complementar. isso, né? Então, aí, além de tudo, as pessoas não se preparam para isso. A gente tem que pensar que o serviço de casa é como se fosse uma academia, como se você estivesse indo para um treino. Então, quando você vai para academia, antes de começar a treinar, a gente sempre aquece, né? A gente sempre aquece a articulação, a musculatura, para aí sim poder ir para o treino. Então, eu sei que é uma coisa estranha, mas a gente deveria pensar nisso também. Quando a gente for fazer algum serviço de casa, pensar que a gente precisa ter um aquecimento para começar aquele serviço, entendeu? E também a gente Uhum. saber dosar, né? Não adianta a gente querer fazer todo o serviço todo dia, né? Ou então chegar um dia e falar, putz, hoje eu vou limpar a casa inteira e ficar 4 horas fazendo aquele serviço. Não tem como, Uhum. né? O corpo não vai aguentar. Então a gente precisa saber dosar um pouquinho disso. Eu acho que aqui também quem que colocou, Ricardo, não, a Dea, importante enfatizar que a fisioterapia é importante não somente para a reabilitação e principalmente prevenção de problemas posturais. É o que você estava Sim, falando, né? O quanto que isso é exatamente. importante para você poder se preparar para as coisas, ficar no home office, como você falou, né? Quantas pessoas, crianças, adolescentes, hoje o tempo inteiro na frente do computador e essa postura. Então, eu acredito que deve ter muita gente, assim como a gente sabe que o emocional negativo está em alta, né? As emoções negativas, muita coisa surgindo aí. A gente sabe que pós-pandemia a gente vai ter bastante trabalho, né? O trabalho para reabilitar emocionalmente, né? As pessoas, nos reabilitarmos. Imagina o quanto também
as pessoas estão com dores diferentes e vêm procurando vocês, fisioterapeutas. Eu estava falando também uma outra situação, a gente que trabalhava e tinha consultório fora e estava o tempo todo na rua tal, geralmente colocava um salto, um sapato, e agora a gente fica em casa direto, fora a Silvana, que ela já falou que ela fica em casa de salto, mas a gente fica em casa e acaba ficando de havaiana, de chinelo, e aí dia seguinte com dor absurda no pé. Você fala, meu Deus, por que tá doendo tanto meu pé, minha panturrilha? O que é tudo isso, né? O que são essas adaptações, essas dores? Ó, a Fernanda colocou também que conseguiu machucar o joelho. Então, hoje à tarde falando com você, eu brinquei, mas não era brincadeira, assim, travei de novo das costas, porque passando aspirador. E aí, né? Como é que a gente faz? Tem uma regrinha geral para todo mundo? Tais exercícios? Como é que é isso? Para a gente trabalhar e fazer a prevenção, como a Dea falou, e não só a reabilitação. Então, regra geral, não tem, porque a gente não tem, assim, uma receita de bolo. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, mesmo uma pessoa que está com alguma lesão, então, por exemplo, a Fernanda que está com uma dor no joelho, e vamos supor que ela tem um diagnóstico X. Se pega uma pessoa Y com a mesma dor que ela e o mesmo diagnóstico, não necessariamente as duas precisam fazer o mesmo tratamento. Às vezes a Fernanda ficou com uma dor no joelho porque ela tem um músculo fraco, e isso gerou uma sobrecarga no joelho, mas essa outra pessoa tem esse músculo forte, mas gerou uma sobrecarga porque de repente alguma articulação, o tornozelo não está trabalhando bem e ela gerou uma compensação no joelho. Então, assim, o tratamento ele tem que ser muito individualizado, assim como a prevenção. Não tem como eu virar e falar, para a gente prevenir dor nas costas quando está fazendo faxina, a gente tem que fazer tal e tal exercício. Depende muito de cada um. Às vezes, no seu caso, é uma fraqueza e na pessoa é uma falta de mobilidade. Então, isso tem que ser direcionado. Por isso que é importante a gente passar por uma avaliação, porque a gente consegue ser mais certeiro. Se a gente escolher 5 exercícios pensando na lombar, tudo bem, pode ser que ajude muita gente. Mas talvez uma pessoa tenha uma outra necessidade e isso não vai ser o ideal para ela. Então, a gente tem algumas dicas até na... Mas só antes de você falar as dicas, a gente saindo um pouco do protocolo aqui, será que você poderia falar um pouquinho como é que é essa avaliação inicial? O que vocês... Eu já passei por ela, né? Algumas vezes, quando eu tive que vocês tiveram que me socorrer aí. Mas acredito que algumas pessoas não façam ideia e até caiam nesse mito de que, vamos fazer exercício igual a todo mundo, que tem uma receitinha que todo mundo pode fazer os mesmos, né? O que essa avaliação inicial identifica, que é tão importante as pessoas aqui que estão nos acompanhando escutarem, para valorizarem e falar, putz, é mesmo, não adianta eu ficar falando, a Silvana falou que a sua avaliação inicial é maravilhosa, tal. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Porque teve um monte de brincadeira, um monte de coisa, o pessoal interagindo que os homens estão indo para a cozinha, todo mundo está ajudando, ainda bem, né? Todo mundo tem... A gente precisa colocar os filhos para ajudar, que eles ajudam menos, mas assim, marido e mulher, acho que a galera tem todo mundo feito todo bastante mundo tem aí. Que participar. Mas e aí, o que essa avaliação inicial faz e traz de tão importante que a gente precisa valorizar e saber que todo o trabalho é personalizado, ele não é generalizado, né? Sim. Então, na avaliação, claro que a gente sempre vai começar com uma conversa, então a gente precisa entender como que é a dor dessa pessoa, quanto tempo ela tem essa dor, como começou, algumas características, e também um aspecto muito importante é a gente pegar o histórico de lesão, não só o que ela tem agora, mas entender tudo que ela já passou na vida, o que ela já teve de lesão, o que ela já tratou, se ela já teve essa lesão antes ou não, porque aí a gente consegue montar uma historinha para entender da onde talvez esteja vindo a causa dessa dor no momento. Porque às vezes, muitas vezes, nosso corpo ele gera várias compensações. Então, uma lesão que você teve, sei lá no passado, há 5 anos atrás, que você torceu o tornozelo, de repente não reabilitou, não recuperou direito, pode ser que agora você esteja sofrendo consequência disso. Então, o nosso corpo ele é esperto, ele nunca vai querer usar uma articulação, usar uma região que ele está com dor. Então, ele começa a jogar o peso mais para o outro lado, você começa a tirar o peso do tornozelo, vai mais para o joelho, e assim a gente vai gerando várias compensações. Então, geralmente, a dor, quando ela vem que não foi por trauma, então quando a pessoa não caiu, não bateu, nada disso, é uma dor que veio vindo aos poucos, que é o que a gente chama de dor mecânica, é porque alguma coisa no corpo dela está errado que está gerando aquela dor. Então, a gente fala que o local da dor
Na verdade, ele é o coitado da história. Ele é o que está sofrendo por causa de algum outro lugar do corpo, alguma outra região que deveria estar trabalhando e não está trabalhando. E aí você gera uma compensação ali na sua articulação. Então, a gente faz toda essa conversa e aí depois a gente vai para aquela avaliação que eu comentei lá no começo, que é a avaliação clínica funcional, que a gente vai avaliar os padrões de movimento. Então, independente se você veio com uma dor no ombro ou uma dor no joelho, a gente vai avaliar articulação por articulação. Então, começa pela cervical, vai para o ombro, coluna, a gente avalia tudo até chegar lá no tornozelo. O que a gente avalia? Como é que está a qualidade de movimento? Então, eu te peço um movimento, tem um padrão ali que a gente chama de funcional, que é o correto, e aí eu avalio se você consegue chegar ou não naquele movimento. E aí, depois, no final dessa avaliação, a gente consegue gerar um gráfico e ver o que está de certo no corpo, né? O que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, e dentro desse que não está funcionando bem, o que se liga com a sua dor. E aí a gente consegue tratar o que a gente chama da causa da lesão, e não só a consequência, não só a dor ali no ombro, né? Porque você pode chegar com uma dor no ombro e eu ficar só mexendo no seu ombro, fazer aparelho, fazer liberação, fazer exercício só pro ombro. Talvez você melhore, mas se você for embora, voltar para sua casa e a gente não corrigir a mecânica do seu corpo, provavelmente daqui 5, 6 meses você vai voltar de novo com a mesma dor. A gente precisa reeducar o movimento, a gente precisa dar uma consciência para a pessoa, fazer ela entender o que está de errado no corpo dela, como que a gente melhora isso e como ela mantém depois que ela tem alta da físio, né? Então é o que a gente fala, de educar, de conscientizar e dando autonomia para o paciente. Porque se por um acaso lá para frente ele sentiu alguma dorzinha, que às vezes é só uma tensão, ele já sabe o que fazer, ele já sabe as liberações que precisa fazer, os exercícios que precisa fazer, para não deixar com que essa tensãozinha vire uma lesão, por exemplo. Então, não sei se deu para entender, mas é mais... É bem complexo, né? O que a gente está dizendo aí, que é extremamente complexo, que a gente precisa valorizar essa primeira tomada, esses primeiros passos aí com a fisioterapeuta, com o fisioterapeuta, para poder conseguir ver tudo isso que está acontecendo no corpo, né? E que a gente, às vezes, muitas vezes despreza, e vamos fazer exercício e pronto, tá tudo bem. Né? Tem todo um trabalho aí personalizado, como você falou. Mas a gente tem duas perguntas. Duas Deixa coisas eu só falar rapidinho da Deia, que aí entra a questão que a Deia falou da prevenção. Então, a pessoa não precisa fazer essa avaliação só se ela tiver com dor. Então, tem muita gente que procura a gente para fazer essa avaliação, para começar um personal, por exemplo. A gente tem vários personagens que são parceiros, que acabam trazendo aluno para a gente poder avaliar, aí a gente manda um relatório, falando, a pessoa tem isso, ela não tem dor, mas vamos cuidar disso para prevenir qualquer coisa. Essa parte da prevenção entra muito, calha muito com a nossa avaliação. Tá, por isso vamos ficar espertos aí para a gente conseguir não fazer de orelhada, né? Vamos ter mais informação para poder fazer, seguir os caminhos aí mais corretos e mais assertivos para poder ter um melhor resultado. Tem duas perguntas aqui. Do celular, que foi a Marina, que tem muita dor aí no pescoço. O uso do celular, existe uma posição melhor para o pescoço? E a gente tem mais uma pergunta. Peraí, que eu acabei tentando escrever algo, não era essa a intenção. Com relação a do peso. Se pode ser por peso também, acho que essa descompensação que você falou, né, dessa questão ganho de peso, corpo. No caso, né? Ganho de peso. Então, o ganho de peso e a questão do celular, se tem uma posição melhor aí. Vamos para o celular. O celular realmente é uma coisa que tem prejudicado muita gente. Então, desde que a gente começou a usar muito o celular, aumentou muito o problema de cervical. Então, de pessoas com dor no pescoço, pessoas com dor no ombro, porque geralmente a gente fica com o celular no colo e olhando para baixo. Então, a hora que a gente olha para baixo, que a gente direciona a cabeça para baixo, a gente aumenta muito o peso da nossa cabeça, né? Então, acaba ficando muito mais pesado do que quando a gente está olhando para frente. E os nossos músculos não foram preparados para isso. Então, se você ficar muito tempo com a cabeça para baixo, a musculatura não vai aguentar, ela vai entrar em tensão, e se isso perdurar por muito tempo, uma hora vai gerar dor. Então, realmente, o uso do celular é uma coisa complicada. Até oriento o pessoal que está de home office. Eu sei que hoje em dia dá para fazer muita coisa no celular. É o WhatsApp, que a gente trabalha muito pelo WhatsApp. É o e-mail, mas evita fazer isso. Faz tudo no computador, porque o celular realmente é um pouquinho mais complicado. Em relação à posição ideal, seria a gente trazer o celular mais para a linha do rosto. Então, em vez de a gente segurar o celular aqui embaixo, deixa o braço um pouquinho mais alto para ficar na altura do seu rosto e aí você olha de frente, né? Não precisa ficar baixando a cabeça. Só precisa tomar cuidado, vou ficar de lado que é mais fácil, para você não fazer isso daqui, porque aí você vai grudar o ombro na orelha.
Então, o braço é um pouquinho para cima e você vai ter que olhar um pouco para baixo, mas não fazer isso daqui. E tomar cuidado para não ficar nessa posição que a gente tem muito costume, de ficar com o ombro encolhido, né? Senão cria Todo outra mundo... tensão muscular. Sim. Aliás, todo mundo que está na live aí, repara agora como é que está segurando o celular, como é que está essa tensão no ombro. Provavelmente deve estar todo mundo fazendo errado, fazendo isso aí que eu falei. Então, preste atenção. O celular um pouquinho mais para cima, mas sem deixar o ombro ficar aqui encolhido. A gente tem que fazer, colocar o celular na posição da live. É isso. Sim, eu tô com o celular. Tem que colocar o celular lá na frente e a posição da live sempre. Estar sempre em live, posição live, né? Tá. E a questão do peso. Também. Então, o peso também é uma coisa que vai gerar sobrecarga na articulação, vai gerar compensação, principalmente se você ganhar ele de forma rápida. Uma coisa é uma pessoa que foi engordando ao longo dos 10 anos. A articulação dela vai se acostumando devagarinho àquilo. Claro que quanto mais peso a gente tem mais sobrecarga ali, então isso não é legal, mas é uma coisa que o corpo foi se adaptando. Agora, uma pessoa que um ano ganha muito peso, em que alguns meses ganha peso e não está fazendo nenhum fortalecimento, nada para isso, provavelmente não está, né? Porque senão também talvez ela não ganharia tanto peso. Então, isso sim vai gerar uma sobrecarga lá na articulação. Então, o peso precisa estar sempre controlado para a gente também estar com a nossa articulação saudável. Então, entra de novo aquela questão da integração. Não adianta a pessoa fazer exercício tudo direitinho, mesmo que mantenha o músculo ali fortalecido, se ela tiver com peso a mais do que a articulação dela aguenta. Tinha que ter ligado, tá ligado na live do Nóbrega da semana anterior, né? Nutricionista aí também. Mas a gente sabe que na quarentena tá pior também isso. As pessoas estão comendo mais, bebendo mais e tudo aumentando de peso. Então tem que ter essa conexão aí com a fisioterapia para conseguir também dar conta de exercícios e não ter essa sobrecarga, esse sobrepeso todo aí, né? Sim, é isso. Vamos lá. A Déia tá pedindo para você falar da liberação miofacial, mas nós vamos falar um pouquinho mais no final, né? Que você vai falar das dicas, não é isso? Isso, aí a gente guarda um pouquinho. Me relembra para eu falar no final depois um pouquinho da liberação, tá? Da importância, algumas dicas. Tá. E aí, se a gente for pensar, como é que eu faço para iniciar atividade física agora? Tem padrões, perfis diferentes, orientações diferentes para as pessoas com diferentes perfis. Se eu quero iniciar a atividade ou se eu já estou com alguma coisa, o que você nos orienta com relação a isso? Sim, a gente tem perfis diferentes. Então, se a gente quer começar alguma atividade física, a gente precisa pensar em algumas questões. Então, o primeiro perfil que a gente tem é o que eu chamo o perfil das pessoas conscientes. Então, o que isso significa? Uma pessoa que já pratica atividade física, que pratica com regularidade, que faz um personal, que faz uma academia, que faz um pilates já há um tempo, que ela é regular nessa atividade e ela já tem uma consciência corporal. Então, ela tem noção do corpo dela, da postura correta, como que tem que realizar um movimento. Então, por exemplo, como que é o movimento do agachamento, como que tem que estar minha perna, como que tem que estar a coluna, o movimento da prancha, enfim, pessoa que já sabe treinar, que já treina sozinha ou que treina com personal que já tem uma consciência. Então, esse tipo de pessoa, se ela for pegar um treino, por exemplo, que tem no Instagram, que hoje em dia tem vários Instagrams que fazem treino ao vivo, ou que posta vídeo, ou mesmo aplicativo, tem uns aplicativos bem legais que também tem treino desde o do nível mais fácil, médio, avançado, para ela vai ser ok, porque ela tem uma consciência, ela já sabe treinar, provavelmente ela vai conseguir transferir aquilo numa boa, só vendo o vídeo, com uma boa qualidade, então ela tem uma chance menor de ter alguma dor, de ter alguma lesão, tá? Porque ela já é uma pessoa consciente. Então esse é o primeiro perfil. Então é o perfil de pessoa que poderia pegar um vídeo ali, claro que de forma confiável, né? Então a gente tem Instagram, eu conheço vários personagens, se vocês quiserem indicação, que estão fazendo esse trabalho de mandar vídeo, de mandar treino. O próprio Instagram do ATC, do clube, está fazendo um trabalho bem legal. Então, não sei quem segue aí, mas vale a pena seguir. Todo dia eles postam horários diferentes, treinos diferentes. Então, um dia é mais pilates, outro dia é yoga, outro dia é treino funcional. Então, essa pessoa que já tem essa consciência, que já praticava atividade física, é ok fazer esse tipo de treino, tá? Contanto que ela também tome cuidado com os exageros e tenha noção de como está a performance dela agora. Não adianta, tô há 2 meses parada, eu vou querer pegar um treino difícil. Claro que aí já complica um pouquinho mais. Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o contrário. Então, são pessoas sedentárias que ou não praticavam atividade física, ou é aquela pessoa que pratica, mas pratica durante um mês, depois fica 2, 3 sem praticar, não gosta muito de academia, então vai por obrigação, não se preocupa com a postura, não tem muita consciência do corpo. Então, esse é um tipo de perfil que precisa tomar bastante cuidado.
se ela for pegar um treino na internet e fazer sozinha, sem ter consciência nenhuma, ela corre o risco de se machucar. Então, nesse perfil, o que a gente aconselha? Que procure algum profissional para ajudar. Então, que procure um treinador, né, um personal, ou mesmo um fisioterapeuta, que os dois vão ter condições de ver seu movimento, de te ajudar, né, enfim, de conseguir passar isso de forma mais controlada. E hoje em dia dá para fazer isso online, né? Como a gente não tá essa questão da academia que tá fechado, tudo. Então a gente dá para fazer isso online numa boa, tanto com personal quanto com fisioterapeuta. Então é um tipo de pessoa que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Para evitar essas lesões, né? Porque senão você tem outro evitar problema, essas lesões, né? evitar... Sim, porque senão você começa a se movimentar pensando em ter um benefício e você acaba tendo um malefício porque você fez E agora tem que aquilo ter de uma forma incorreta. um pouquinho mais de atenção também com essa virada do tempo, né? Não é o caso da Marina Manetti, que está aqui te acompanhando, ela está lá nos Estados Unidos, ela não está com a temperatura que nem a nossa aqui, né, Má? Tá ao contrário Mas da enfim, nossa, né? ó, você viu que a nossa live está internacional, está até lá nos Estados Unidos. Enfim, com esse tempo que a gente está agora esfriando, eu até falei que hoje travou minhas costas, mas deve ter conexão mesmo. A Zenaide colocou aí atrás que piora a articulação com o frio, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Pode ser que esses dias fica que mais tá mais travado, né? que foi exatamente hoje que eu fui limpar a casa que eu falei que eu travei de novo, me fisgou aqui a lombar e tá mais frio, né? Então não tem, tem que ter mais atenção ainda, né? Agora nesse momento. No frio a gente fica, até é normal para a gente querer segurar o calor, a gente fica muito tenso, né? Se a gente começar a reparar nossa postura no frio, a gente está sempre aqui fechado. Então, a gente está o tempo todo gerando tensão ali na musculatura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você se movimentar em cima dessa tensão, você pode vir a ter alguma dor ou ter alguma lesão. E também quando você for iniciar uma atividade física no frio, precisa aquecer muito bem. Então o aquecimento ele tem que estar sempre presente, mas no frio mais ainda. Então até brinquei com os meus pacientes hoje, né, que eu atendi, que eu falei, bom, hoje, ainda mais cedinho, acho que estava 12 graus de manhã, falei, hoje a gente vai ter que focar bem nesse aquecimento, né? Tem que estar com um calorzinho ali para começar a fazer atividade física, não dá para ir direto, senão a gente corre risco de ter alguma dor, né? De ter algum problema. E tem só mais um perfil, tem o terceiro perfil, que daí são das pessoas que estão com alguma dor ou com alguma lesão. Então, se você está com alguma dor, seja no ombro, seja na coluna, seja no joelho, também não é aconselhado você fazer exercício sozinha. E aí seria interessante você procurar um fisioterapeuta, mesmo um ortopedista, né? Fazer um diagnóstico ali, entender o que está acontecendo, e aí a gente fazer uma avaliação legal de movimento para ver se você está apta já a fazer algum exercício ou não. Dar uns passinhos para trás, cuidar dessa dor, cuidar dessa inflamação, cuidar dessa lesão, para aí depois a gente aos pouquinhos inserindo essa atividade. Por isso que esse perfil tem que tomar mais cuidado, precisa procurar ajuda mesmo. Não dá para falar, tô com uma dor no ombro, preciso fortalecer. E vai lá e vai fazer exercício que nem sabe se é bom ou não, né? Então, sim, eu acho cuidar que é esse disso tipo tudo. de perfil. E aí, só uma dica para quem está começando, para a gente ter o equilíbrio, né? Então, acho que como tudo na vida, aí a gente já falou, já ouvi isso em outras lives também, a gente precisa ter o equilíbrio. Então, não dá para uma pessoa sedentária, tá ali no 8, querer ir para o 80, querer fazer atividade todo dia. Então, vamos começar com calma. Vamos primeiro, eu tô já 2 meses parada, legal. Então, vamos começar treinando 2 vezes na semana. Vamos esperar seu corpo se adaptar àqueles estímulos. E a hora que estiver legal, daqui 1, 2 semanas, pô, tá respondendo legal, já tá fácil. Aí vamos aumentando a frequência aos pouquinhos, né? Então, isso é importante. Não dá pra gente querer sair. Acho que agora talvez as pessoas estão um pouco mais tranquilas. Mas no começo, o pessoal foi bem o que você falou. O pessoal começou a fazer vários planos. Eu tô de quarentena, férias, vou fazer isso, aquilo. E uma das coisas que o pessoal colocou muito era atividade física. E aí o pessoal lá sedentário começando a querer treinar todo dia. E aí isso às vezes não é legal. Pode ser que para você seja ok, mas pode ser que você venha ter alguma dor, alguma tensão e até gerar alguma lesão em decorrência disso. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos ter um pouquinho desse equilíbrio aí para não correr nenhum risco, né? A gente tá. O tempo voa, né? O tempo voa, a gente tem aí uns 15 minutos, um pouquinho mais. O pessoal que quiser ir mandando perguntas, vão inserindo aí, porque sempre acaba ficando corrido no finalzinho. Mas a gente pensou também em você dar algumas dicas, né? Alguma coisa que a gente pudesse seguir uma orientação. Obviamente, nada vai ser generalizado, como a gente falou. O importante é ir personalizar. E como você está atendendo online, né? Então, com certeza, a gente tem esse recurso agora, né? Que você pode abarcar e orientar de uma forma muito mais precisa e personalizada. Mas com relação aí a tudo isso que a gente conversou, que orientações a gente pode
dar, quais são as dicas que você pode dar, as coisas que pode ficar um pouquinho assim, mais perto do pessoal que está nos assistindo. O que que você pensou aí para Certo. passar Eu para a vou falar gente? primeiro algumas dicas, algumas orientações de quem está em home office, tá? Então eu vou Mas dar só um uma pouquinho. Eu tenho uma pincelada. pergunta antes de você dar as dicas, que daí você vai Hum, continuar nisso aí. Eu não sei se a Má sabe responder, não faço a menor ideia. A Marina Manetti colocou hum. que tem muito quiroprata, mas fisioterapia nos Estados Unidos ela não sabe. Se tem, se é comum fisioterapeuta lá nos Estados Unidos. E aí eu não Sim, sei sim. dizer. É uma Sim, questão, tem acho que, de bastante. procurar. Acho que é Não, isso. tem Acho que bastante talvez, viu, lá. uma Marina dos Estados Unidos, uma Manete, talvez seja isso. Ir atrás, porque a gente não tem esse hábito, né, cultural. Procurar um Sim. fisioterapeuta para ver como é que está o teu funcionamento aí, para conseguir fazer uma atividade física e mexer com os músculos de forma adequada, né? Acho que tem Sim, não, que lá tem procurar ir bastante. Eu atrás. tenho até, Má, depois se quiser me mandar uma mensagem, a gente conversa um pouquinho lá no particular, porque tem muita gente que a gente segue até a linha de trabalho, né? Até tem uma frase bem legal que acabou passando e que eu não comentei, que é justamente de um fisioterapeuta americano, que ele trabalha muito com essa parte de movimento, de qualidade de movimento, de treinamento funcional, bem parecido com o que a gente faz, né? A gente segue muito a linha dele. E ele fala uma frase que é bem legal, que ele fala, primeiro movimente-se bem, depois movimente-se com frequência, que é justamente isso que a gente acabou de falar do equilíbrio, né? Então, até dando gancho com essa questão que a Má falou, então aí eles visam bastante isso também. E até a parte de personal, de educador físico, eles também têm uma visão bem legal. Claro que não é todo mundo, mas tem umas linhas de trabalho que são bem legais. E aí depois eu passo para a Marina para ela seguir algumas coisas e até tentar achar. Porque tem a parte de quiropraxia lá também é bem forte, que também é bem legal. Eles fazem um trabalho bem legal de terapia manual, mas tem que estar associado junto com exercício, junto com atividade física, né? Então por isso que seria legal buscar essa outra parte também. Tá? E a Zenaide perguntou qual é o tempo ideal para começar um treino. Aí O é aquilo que tempo, a duração do treino, no caso, ela diz? ela falou qual é o tempo ideal para começar um treino. Eu acho que a gente cai na personalização, como a gente falou, né? Não sei, mas aí é com você. Como é que É, que se depende for do tempo perfil? dessa. Se for tempo dessa questão que eu falei, que eu comentei dos perfis, aí depende de cada um, né? Até pra gente saber a frequência. Agora, se for tempo total, também vai depender de cada um. Depende da disponibilidade que você tem de tempo, do quanto o seu corpo aguenta aquilo, tá preparado para aquilo. Então, às vezes, 30 minutos para uma pessoa é a mesma coisa do que uma hora para outra, depende muito do condicionamento de cada uma. Então, isso não dá para colocar um tempo, todo mundo tem que fazer uma hora todo dia. Vai depender muito de cada um. Tá, e antes da gente entrar nas suas dicas, tem um elogio aqui, Adriano Tambosi. Marina, ele é seu fã número um, é uma grande Ah, é o fisioterapeuta que tem o chefe, prazer né? de... Ah, então o elogio do Muito chefe vale obrigada, em elogio do dobro, né? chefe. Vale em Mas é dobro. graças a ele toda essa minha formação. Ele participou de toda a evolução aí. Que Obrigada, Vi, delícia, brigadão. que delícia. Bom, Vamos lá, vamos falar então. rapidinho lá para a gente não perder. Então, só algumas dicas aí de home office. Então, algumas coisas para quem está trabalhando em home office. Primeiro de tudo, que é uma das coisas mais importantes, é a organização do tempo. Então, o que significa isso? A maioria das pessoas estão comentando que estão trabalhando demais em casa, mais do que trabalhavam fora. E a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas trabalham muito, né? Já trabalham ali, sei lá, uma média de 10 horas por dia. E em casa está ficando cada vez mais comum, porque você está com o seu computador lá, as pessoas te cobram, é tudo muito fácil. Então, tem gente que está trabalhando 10, 12 horas por dia. E a gente sabe Uhum, que isso a longo prazo não vai ser legal, né? Então tem que tomar uhum, um pouquinho de cuidado com isso. Então eu sugiro organizar, coloca um horário para começar, coloca um horário para terminar. A gente sabe que tem dia que é mais corrido, tem que entregar uma coisa ou outra, mas não pode ficar uma rotina de todo dia, segunda a sexta, você trabalhar 10, 12 horas por dia. Isso não é saudável. Então a primeira uhum, coisa é a gente conseguir organizar essa questão do tempo. uhum, Segunda coisa é a gente ter pausas, né? Então a gente fala que o ideal é pelo menos de 2 em 2 horas a gente parar um pouquinho ali o trabalho, né? Levanta, vai dar uma volta, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa, faz algum alongamento, movimenta um pouco o seu corpo, tira até um pouco do foco da mente, né? Sai um pouco daquilo, vai conversar com a sua esposa, vai brincar 5 minutos com o filho e depois você volta. Então isso é bem uhum, importante para a gente, pensando na postura, para a gente não ficar gerando muitas tensões por ficar muito tempo na mesma posição e até para a gente conseguir evoluir melhor no trabalho ali, né? Então essas pausas aí são bem importantes.
Uhum. A parte da alimentação, que também tem um pouquinho a ver com a questão da pausa, né? Então a gente sabe que em casa é mais fácil da gente se alimentar, porque tá tudo ali mais perto, mas se você Uhum. ficar na correria do trabalho, ficar trabalhando direto, você vai perder o tempo disso. Então, às vezes, a gente não tem hora para almoçar, não tem hora para fazer lanche. Então, eu sugiro que você tenha uma rotina ali, um horário no meio da manhã para parar e comer um lanche, horário que você vai almoçar, igual no escritório, que você sai para almoçar, que você fica ali 1 hora sem trabalhar almoçando. Então, isso também é bom para a gente conseguir manter o corpo um pouco mais ativo, né? A gente Você está falando de uma coisa tão importante, Má, que a gente vem falando várias lives, a Silvana nas dela, eu nas minhas, nós duas quando fizemos juntas, que é a importância da rotina, a importância da rotina para várias coisas. O doutor Tadeu falou ontem da rotina também, né, para as crianças, para adolescente, como é importante mesmo a gente dar conta disso, né? Ainda mais com essa extensão da quarentena, que a gente acabou, no começo tudo era festa, como a gente brincou, mas é a questão da rotina que é importante, né? Sim, mas vamos outro lá. aspecto que tem a ver com a rotina é a questão de você encontrar um lugar para trabalhar. Então, lá em casa tem que ter um cantinho que é seu de trabalho, que você vai todo dia acordar, vai sentar ali na mesa, de preferência numa cadeira e na mesa, né? Nunca no sofá, na cama, porque aí a postura fica ruim mesmo. Então, para você justamente criar essa rotina, separa um lugar que você vai trabalhar. Então, ou quem já tem um escritório ótimo, ou um quarto que está livre ali que você possa fazer o seu escritório, ou se não tiver opção, que seja na mesa de jantar, mas que tenha sempre aquele lugar que é seu para o trabalho. Porque aí fica mais fácil de você conseguir manter uma rotina, fica um pouco mais parecido com que o normal de você sair para trabalhar e ter sempre aquele lugar ali que você vai, né? Então, eu acho que isso é importante também. Uma outra dica, do celular eu já comentei, né? Então, evitar ficar no celular. Mas uma dica que eu acho que é bom todo mundo começar a criar consciência é em questão da postura. Então, igual quando eu falei do serviço de casa, ninguém para pensar. E quando a gente está trabalhando também. Para um pouquinho ali, uns 2 minutinhos, e pensa como é que tá a sua postura. Vê se você está relaxadão lá, largado, todo torto, ou se você está conseguindo manter a coluna um pouquinho mais reta. Vamos começar a ter um pouquinho de consciência disso. Porque a gente só vai conseguir melhorar a nossa postura se a gente ficar dando esse estímulo. E é uma coisa que hoje em dia precisa ser consciente, porque seu corpo não sabe, nunca aprendeu aquilo, às vezes nem sabe qual é a postura ideal. Então você tem que alimentar aquilo ali todo dia. É igual aprender a dirigir. Então ninguém aprende a dirigir do nada, não é uma coisa automática. Logo que você começa ali, você tem que pensar para. Hoje em dia não tem mais mudar a marcha, mas na nossa época, né? Até parece que eu tô ficando mais velha, né? Na nossa época, estranho, tinha que colocar marcha. Então você tinha que pensar como colocar marcha, você não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E a postura é a mesma coisa. Hoje em dia você tem que parar, você tem que pensar, você tem que corrigir, até ir ficando mais automático. Só que para isso tem que ser todo dia. Todo dia você tem que estar lembrando ali, tem que estar se corrigindo. Então acho que isso é uma dica bem importante, começar a criar essa consciência aí de como está a sua postura e tentar corrigir um pouquinho em cima disso. Mai, com relação a essa questão da postura, cadeira, você falou que talvez se desse tempo você falaria um pouquinho aí de como faz isso corretamente, porque a gente está agora, né? Assim, indo para os 10 minutos finais, né? E acho que vale a pena, porque ninguém sabe direito como tem que sentar, como tem que fazer, como tem, né? Acho que isso é uma dica boa. Sim. Vamos lá, eu vou tentar mostrar aqui, aí vocês vão me dando feedback se está dando para ver, tá? Se não der, aí eu chamo a ajuda dos universitários aqui para posicionar o celular. Peraí. Vamos lá. Acho que aqui dá, né? Vocês estão conseguindo ver o meu corpo? Acho que não dá para ver minha perna, né? Sim. A perna até o joelho eu tô vendo. É isso, pessoal? Tá. Eu tô vendo até o joelho. Bom, mas acho que dá para entender. Bom, o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar quando está sentado é a posição do pé. Então, tem muita gente que tem cadeira de rodinha, que a gente tem costume de ficar com o pé na rodinha, ou tem gente que tem mania de ficar aqui dobrado. Então, isso não vai dar certo. Se a gente não tiver com o pé firme no chão, é muito mais difícil de eu ficar brigando com a postura aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e tem que prestar atenção é como está o pé no chão. Então, aqui não dá para vocês verem, mas meu pé está no chão, então o pé firme lá no chão. Isso é mais fácil para a gente conseguir organizar o resto do corpo. E em questão da postura, geralmente a gente usa o encosto e faz isso daqui, né? Você fica numa postura relaxada. Joga o ombro para frente. Isso, joga o ombro para frente, inclina a coluna.
qual que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, que é o segredo para a gente conseguir arrumar a postura? É o movimento do quadril. Então aqui, ó, eu tô numa postura errada, eu não vou mexer na minha coluna, eu vou só mexer no meu quadril. Só de eu fazer esse movimento aqui, ó, de eu sair dessa posição e sentar naqueles discos lá, o ossinho do bumbum, que acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então só de eu fazer Já tô me essa acertando aqui, ó. Você vai falando, tá todo mundo assim, acho que vai todo assistindo mundo se e se acertando. É. Isso. E aí é até mais fácil a gente pôr um pouquinho para frente da cadeira. Então a gente desencosta e faz esse jogo do quadril, como se fosse empinar um pouquinho o bumbum. A gente tem que ter uma curva normal aqui da lombar, que é o que a gente chama de lordose, ela tem que existir. Então nessa posição a gente tem que manter ela aqui retinha. E aí só de eu fazer isso, automaticamente minha coluna já empilha. Eu não preciso ficar preocupando muito em esticar a coluna. Se você não corrige o quadril e fica brigando com a coluna, não vai dar certo, porque você vai usar muitos músculos, isso vai cansar, e na verdade quem vai sustentar, quem vai manter sua coluna empilhada vai ser esse joguinho aqui do quadril, tá? Então esse é o básico, pé no chão, jogou o quadril, consigo ficar com a coluna mais retinha. Aí, claro que tem toda a posição do computador, né, da mesa. Então, o ideal seria a gente deixar o computador no nível lá da nossa visão, né, para aquela questão, igual eu falei do celular, de não olhar para baixo. O braço apoiadinho, né, mas manter o cotovelo aqui, nunca deixar para o alto, senão a gente faz aquele negócio de encolher aqui o ombro na orelha. Então, tentar manter aqui retinho. E aí, eu acho que é basicamente isso. Hoje em dia, a gente está com um pouquinho de dificuldade por causa do notebook. Então, o notebook é uma coisa que está atrapalhando um pouco, porque o teclado e a tela... E você leva para a cama, leva para qualquer lugar, Sim, né? aí piorou, né? Aí a gente não pode, né, pensar nisso, não dá para trabalhar, para ficar nessas posições. Mas o notebook, ele complicou um pouquinho a vida, porque para deixar ele alto, né, na altura do seu olho, você tem que suspender muito. Mas aí, em compensação, o teclado fica alto, então você fica com o braço aqui. E aí, se você deixa o notebook baixo, com tanto que você consiga ficar com o braço apoiadinho, você olha para baixo. Então, o notebook complicou um pouquinho. A gente tem que tentar achar um meio termo ali, que você não precise olhar muito para baixo e não precise ficar com o braço muito pro alto. Quem tem a opção de ter teclado separado, ótimo. Tem algumas empresas que têm, que usa isso justamente por uma questão de ergonomia. Então, esse seria o ideal. E tem também, hoje em dia, uns suportes, né? O meu marido até tem aqui em casa, que de vez em quando ele usa, um suporte que o notebook fica mais inclinadinho, assim. Então, fica melhor para você digitar e também para conseguir ver. Então, é uma opção, né? A gente tem que tomar cuidado. Até porque hoje em dia a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro no computador. Até a gente, né? Eu não estava acostumada a trabalhar e agora com essa questão do online eu tenho ficado bastante tempo sentada. E eu tenho recebido muitas queixas de pacientes, principalmente adolescentes, ficando aí horas e horas no computador com as aulas online, com exercícios depois, tanto com dor de cabeça, quanto com dor nas costas, com dor em todo quanto é lugar do corpo, porque isso aí é tudo novo, né? Tá em excesso muitas vezes e não sabe a postura adequada. Então isso é super importante para a gente ir pensando e tendo essa consciência, como você falou. Mas a gente está chegando. O ideal é a gente prevenir, né? Não deixar chegar a dor para começar a se preocupar. Então, aqui eu dei dicas básicas, mas vamos começar já tentar fazer um pouquinho disso, conscientizar a postura, tentar fazer um pouquinho dessa postura sentada aí que eu comentei com vocês, porque mesmo quem não tem dor, porque se você não fizer isso agora, daqui a pouco você vai precisar fazer e associado com uma dor vai ser tudo muito mais difícil. Então, vamos pensar assim nessa questão da prevenção. Sim, Má, alguma coisinha que você queira falar no final, porque a gente vai começar a se despedir, agradecer, porque senão a gente vai cortar o vídeo, que uma hora corta mesmo. Então eu já vou primeiro falar aqui, super agradecer, né, essa sua disponibilidade, essa sua uma hora tão preciosa aí. Então, em nome do Espaço Ser, meu, da Silvana e todo mundo, a gente agradece, né, a todo o conhecimento que você passou, toda a disponibilidade, toda a paciência, e que as pessoas tenham mais consciência e possam aí procurar você, um colega da área, né, e ter um pouquinho mais de atenção a essa questão do funcionamento mais adequado do corpo, para não ter lesão, para evitar, enfim, para tudo isso que você falou e explicou aqui pra gente. Então a palavra é sua, já falo super obrigada e para você ir finalizando e dando seu tchau aí, que faltam acho que 3 minutinhos para encerrar. Tá, eu que agradeço vocês, muito obrigada pelo convite, foi bem legal esse nosso bate-papo. Quem me conhece sabe que foi um baita desafio estar aqui falando com vocês. Para mim é muito fácil falar com os meus pacientes, mas falar numa live assim é tudo muita novidade, mas foi muito legal, então muito obrigada aí por essa experiência.
E em questão de dica, eu acho que é isso. Vamos tentar A se manter cada liberação vez mais miofascial. ativo. Ah, Ai. liberação. Tá, eu falo Bom, se rapidinho. cortar o vídeo já tudo bem, mas vai lá, Já vamos lá. sabe. É. A liberação que a Deia falou, nada mais é do que soltar esses pontinhos de tensão que a gente tem no corpo. É muito comum a gente ter nessa região. Se a gente apertar aqui, dói bastante. Então, a liberação miofacial, ela pode ser feita por um fisioterapeuta, através da mão, liberando, ou a autoliberação, que é o que a gente chama, que a gente consegue fazer sozinho. Em casa é muito comum a gente usar uma bolinha de tênis. Então, com a bolinha de tênis, a gente consegue fazer essas liberações. Como não vai dar para mostrar aqui, eu falo para todo mundo, né? Quem puder entrar no perfil da PhysioWay, depois eu escrevo, né? Acho que até o espaço você pode marcar lá para eles verem Podemos. o perfil da PhysioWay, porque lá tem várias dicas de liberação miofascial, de exercícios para fazer também para evitar algumas lesões, então fica melhor para vocês conseguirem entender tudo que eu falei aqui para vocês. Vamos precisar de uma outra live, como você já passou por essa, pronto, já estreou. A gente vai ter que fazer uma live de liberação miofascial um pouquinho mais para frente. Prática. Então, uma live prática, com certeza. Combinado. Gente, vamos é sim. isso. Muito obrigada. Viu? Obrigada, Má. Obrigadão, gente. Obrigada aí por todos, né, esse tempo, essa dedicação. E a live vai ficar 24 horas aí para vocês assistirem, ó, passarem. O Fernando escreveu PhysioWay, hein? Quem quiser já clica aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigadão. Gente, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até.